Bom, pessoal, boa noite. O nosso grupo 10 vai falar sobre o setor de petroquímica. Iniciando a apresentação aqui com uma foto do nosso polo petroquímico de Triunfo. Fica aqui do ladinho aqui da região metropolitana de Porto Alegre. A gente tem aqui um dos maiores polos petroquímicos do Brasil. O nosso trabalho aqui, quem vai apresentar sou eu, né? Sou o Diego. Tem também meus colegas Gustavo Fernandes e o Maurício Pedroso. Estrutura típica de mercado. Bom, a indústria petroquímica está organizada em complexos industriais, os grandes polos petroquímicos, porque isso confere menor custo de maximização, de sinergia de logística, infraestrutura, integração operacional verticalizada. Nas últimas décadas, ocorreram aquisições que tornaram o mercado ainda mais concentrado. No Brasil, a gente tem 4 polos petroquímicos. A gente tem um polo petroquímico em Mauá, um em Camaçari, na Bahia, um em Triunfo e outro em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Além dos polos petroquímicos, as refinarias também produzem petroquímicos básicos para a indústria de segunda geração. Bom, estrutura típica de mercado, falando ainda um pouquinho, né? A gente tem um primeiro setor, que é o setor produtor de matérias-primas, onde a gente vai ter, através do refino, a produção da nafta. A gente também tem o uso de gás natural para a produção dos insumos da primeira geração. E também agora temos a novidade aí do etanol. Bom, a indústria petroquímica ela se divide em primeira, segunda e terceira geração. Na primeira geração, a gente vai ter a produção dos químicos básicos, né? O eteno, propeno, butadieno. E também parte da produção acaba que vira um pouquinho de gasolina, através do processo de craqueamento. Já na segunda geração, a gente tem a produção das resinas, né? Que é os pellets, né? De polietileno, polipropileno e de PVC. O processo que é utilizado é o processo de polimerização. Na terceira geração, né? Quando a gente já tem essa matéria-prima aí em forma de pellets, né, ensacado, né? Eles vão para as indústrias de terceira geração, que são os transformadores de plástico, onde a gente vai ter empresas de injeção, empresas de sopro, empresas de extrusão, que vão produzir esses bens, né, esses produtos finais aí que fazem parte do nosso dia a dia, né? Então a gente tem tubos, conexões, brinquedos, utensílios domésticos, linha branca, partes da linha automobilística, embalagem refrigerante, então muita coisa aí que está no nosso dia a dia, né? Desses 3 polos petroquímicos, dos 4 polos petroquímicos, ou melhor, 3 deles utilizam nafta petroquímica, que é fornecida pela Petrobras. A gente tem os polos de Camaçari, na Bahia, Mauá, em São Paulo, e o nosso aqui de Triunfo. Um último polo, que foi o último a ser construído, o polo de Duque de Caxias, ele utiliza como matéria-prima gás natural da Bacia de Campos. As indústrias de primeira e segunda geração dessa cadeia petroquímica, elas trabalham perfeitamente integradas, como se fosse uma única unidade de produção em termos de processo. Elas são empresas de capital intensivo, monopolistas ou oligopolistas com bom poder de mercado. Já na terceira geração, né, as empresas são mais pulverizadas, são distribuídas em vários setores e não são integrados. O grande diferencial também desse setor é que são setores onde empregam muita mão de obra, né? Então não tem um grande capital aplicado, mas precisa de mais mão de obra. Falando de grau de concentração, em termos de produção das matérias-primas para a indústria petroquímica, praticamente 80% do que a gente consome hoje no país de nafta, ela vem de importação. A Petrobras hoje tem fornecido algo em torno de 19%. Esse volume já foi maior no passado, mas nos últimos anos, aí, como a gente tem crescido muito a demanda de gasolina, nessa última década aí, a Petrobras tem convertido mais a nafta em gasolina e esse setor aí tem sido abastecido por importação.
O próximo setor da cadeia, né, que é o setor de primeira geração, né, onde a gente vai produzir os petroquímicos básicos para a produção dos plásticos. A Petrobras ela tem aproximadamente 17,5% do mercado, né, onde ela fornece propeno. Esse propeno ele é produzido diretamente nas unidades de refino da Petrobras. E a Braskem ela tem hoje 85% do mercado, 82% melhor, do mercado de produção de eteno e propeno. Esses gases, né, eles são os insumos para a segunda geração, aonde a gente tem a Braskem aí também dominando o mercado, 100% do polipropileno e polietileno, 70% do PVC são hoje produzidos pela Braskem. Aí a gente tem outros produtos que aí são em quantidades menores e participação menor do mercado. Aí tem a Unipar, que tem 30% do mercado de PVC, que tem crescido muito, né, nos últimos anos, aí, principalmente pela construção civil. Indorama e Alpec, que estão controlando hoje a produção de PET, que é usado muito nas nossas garrafas de refrigerante, né? 55% Indorama e 45% da Alpec. A empresa Inova, né, que foi recentemente adquirida pela Videolar, ela tem 70% da produção de poliestireno, que é usado aí no copinho descartável, né, no nosso dia a dia, e a Unigel com 30%. Tem ainda outras empresas que produzem outros produtos, mas aí numa quantidade menor, não tão representativa, como a Oxiteno, que produz tensoativos, a BASF, na produção de poliamidas, e a Lanxess e Down com outros produtos mais pulverizados. E aí, por final, a gente tem então a indústria de terceira geração, essa sim, a gente tem no país mais 700 empresas, e essas empresas elas são pequenas empresas em geral, né? E as grandes empresas elas detêm menos de 6% do mercado. É um mercado bastante competitivo. Origem do capital e porte das empresas, né? Essas empresas que atuam no segmento petroquímico de primeira e segunda geração, elas são de grande porte, alta capacidade de produção e preponderantemente capital nacional. Então a gente tem a Braskem, que é a principal, né, a maior de todas, é uma empresa nacional com capital parte privada e parte estatal. Hoje a Petrobras ainda detém 40% da Braskem. A Unipar, outra empresa nacional, Unigel, Oxiteno, Inova, todas empresas nacionais. E aí a gente tem agora também umas novas empresas que entraram aí nas últimas décadas no mercado. Tem a Indorama, que é uma empresa tailandesa, a Alpec, mexicana, a Dow, né, americana, BASF e Lanxess são empresas alemãs, e a Petrobras. Em relação à barreira de entrada, né, apesar desse mercado, né, de importação de resina ser um mercado aberto, né, os produtores naturais, os produtores nacionais, eles têm uma vantagem, né, que é em relação às tarifas de importação. O Brasil hoje está aplicando uma tarifa de 12%, que somado aos custos logísticos aí fornece um pouco de proteção aí no mercado interno de plásticos, né? Um dado aqui do ano de 2007, né, 25% do nosso consumo aí de polietileno, polipropileno e PVC era origem importada. Tem também a questão do risco, né, de importação, né, pela questão cambial, tem em função dos prazos de entrega e toda a questão burocrática também dificulta um pouco mais aí a questão de concorrência internacional. No caso da indústria petroquímica, de primeira e segunda geração, como ela é intensiva em capital, né, e ela opera num processo contínuo, né, com um pequeno ou nenhum grau de flexibilidade de produção, fica muito difícil uma empresa através fica muito difícil uma empresa entrar aqui, construir uma nova planta e começar a concorrer com as empresas que já têm aqui instaladas, né? O volume de investimento é alto e também demora muito para construir essas unidades, né?
também, né, outro fator que dificulta muito é que esse investimento é um investimento que dificilmente seja recuperado, né, ou convertido em outro tipo de atividade, né? Isso acaba também criando outra barreira natural para esse negócio, né? Já a terceira geração, essa sim, né, ela é bastante fragilizada em relação à concorrência, né? Hoje a gente tem uma concorrência muito forte aí, né, principalmente da China e de outros países aí que conseguem produzir bens de esses bens de consumo com um valor de custo bem menor. Bom, eu vou passar agora aqui para o meu colega, que vai continuar a próxima parte. Maurício. Bom, pessoal, boa noite. A competitividade da indústria está ligada à economia de escala e escopo. Em se tratando desse assunto, até mesmo pela integração da produção, além da disponibilidade de matéria-prima, tecnologia e questões logísticas ligadas à facilidade de acesso ao mercado consumidor. Devido ao longo período de maturação dos investimentos, o processo de produção ocorre primeiro em se tratando de uma crise de oferta e depois com saltos em um excesso de demanda. A ampliação da oferta ocorre em saltos, como já foi mencionado, com grandes acréscimos de capacidade instalada e a cada novo ciclo de investimento, gerando períodos de preços e margens elevados ou então períodos de baixa e compressão de margens do mercado internacional. Conforme mencionado, né, crise de oferta e após o ciclo, a crise de demanda. As unidades que formam o polo petroquímico são principalmente as de primeira e segunda gerações, podendo se interligar empresarialmente ou não, desde que a maior integração vertical garanta maiores economias de escala e escopo. Os produtos são relativamente homogêneos ou tradables, ou intercambiáveis, né? Nos seus segmentos mais representativos da indústria, como a petroquímica, por exemplo. Os investimentos são realizados com saltos à frente da demanda, conforme mencionado. A competição também acontece por meio de inovações de processos, tal fator é importante no aspecto da redução de custos. Outros segmentos, como a indústria farmacêutica, por exemplo, possuem estrutura de oligopólio diferenciado, onde o padrão competitivo é a diferenciação e a introdução de novos produtos, graças à alta intensidade de inovações tecnológicas e elevados gastos com propaganda e marketing. Este não é o caso da indústria petroquímica. Em relação aos atributos, o preço de alguns produtos de origem da indústria petroquímica, como PVC e propeno, por exemplo, respeitam a paridade da regra de importação. O preço do eteno é definido pelo preço do eteno nos Estados Unidos, somados os custos com frete. O preço do propeno é definido pelo preço do propeno na Ásia, somados os custos com frete também. O preço do PVC é definido pelo preço do mesmo na Ásia, mais os custos com frete, da mesma maneira que os outros dois produtos. Em relação às marcas, algumas marcas que utilizam tubos de PVC são produtos oferecidos aos consumidores como utensílios para o ramo da construção civil, como tubulações e conexões hidráulicas, por exemplo. São marcas que a gente tem contato, né, no dia a dia, alguém já deve ter ouvido falar. A empresa de origem brasileira Tigre, referência no segmento de construção civil em termos de qualidade. Hoje presente em mais de 25 países. Outra empresa que atua no mesmo ramo é a empresa mexicana Manco, também referência no ramo da construção civil e em termos de qualidade. Em relação à tecnologia, o Centro de Tecnologia e Inovação 3, localizado no município de Triunfo, Rio Grande do Sul, é o maior dos 4 centros de tecnologia da Braskem e um dos principais centros de pesquisa de polímeros da América Latina. Esse centro trabalha com polietileno verde, um novo conceito de resina plástica 3R, que possui melhor qualidade e resistência do que as demais resinas. E também aprimoramento de uso de plástico reciclado, bem como novas resinas para impressoras 3D e embalagens inteligentes. As empresas fornecedoras, em relação à assistência técnica, as empresas fornecedoras de resinas oferecem assistência técnica durante as fases de desenvolvimento, produção
de produtos da terceira geração, que seriam os produtos finais como bens de consumos duráveis. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega Gustavo. Obrigado, boa noite. Bom, gente, eu vou falar aqui da inovação, tá? Que basicamente agora a gente podendo ver, existem diversas oportunidades, tanto no Brasil quanto no mundo, para a transformação do plástico, e basicamente hoje se fala em inovação seria em embalagens, tá? Criando embalagens mais ativas que interagem com o produto, né, proporcionando uma maior proteção, ou embalagens inteligentes que são capazes de apresentar informações sobre a qualidade do produto num nível maior. E embalagens sustentáveis, que são pensadas para facilitar e promover a reciclabilidade, feitas com material reciclável ou ainda produzida a partir de matérias-primas renováveis. Uma outra forma de inovação que tem se visto se chama o eteno verde. Ele é produzido na captura de CO2 a partir da cana na sua fotossíntese. Ele gera um fornecimento de uma resina advinda de um material renovável, né? Ele não é como antigamente. E essa tecnologia, tanto para os produtores quanto para os clientes, possam contar com a opção de produto ainda mais sustentável, uma vez que desde a origem da matéria-prima se retira 2,5 toneladas de carbono da atmosfera para cada tonelada produzida, sendo mais competitivo entre todos os plásticos de origem sustentável do mercado. Já o mercado interno e o mercado externo, para o Brasil, o consumo de nafta petroquímica é de aproximadamente 9 milhões de toneladas por ano. No entanto, a produção nacional advinda das refinarias da Petrobras é inferior ao volume demandado, o que torna o país um importador líquido dessa matéria-prima. Isto muito devido ao uso expressivo da nafta para a produção de gasolina, como já foi falado, e as limitações de oferta. As importações de nafta para o uso petroquímico mais que dobraram nos últimos 10 anos. Já a indústria, já no setor, no âmbito mundial, a indústria petroquímica vem passando por importantes mudanças no cenário internacional, ligadas à disponibilidade e aos custos de matéria-prima, as mudanças da economia mundial e as emergências de novos mercados como China e Índia. Devido a isso, a estrutura mundial de oferta baseia-se no deslocamento das plantas industriais, que antes era na América do Norte, para o Oriente Médio e Ásia, que corresponde agora, no crescimento total, 86% dessa capacidade. Com o advento da indústria 4.0, grande parte do novo volume de matérias-primas plásticas suprirá um mercado de alta tecnologia e aplicações de bens de consumo duráveis. O conceito de sustentabilidade nunca teve tão em voga quanto agora. Apesar de a China ser um grande importador de resinas, alguns países da Ásia são exportadores de uma quantia considerável desses produtos, o que afeta os preços dos mesmos em outros locais do mundo, tal qual aqui na nossa América Latina. Bom, aqui a gente tem um mapa, tá? Principalmente, a gente chama a atenção é a balança do polietileno, que vem bastante dos Estados Unidos, da América Latina, da América do Norte, desculpa, certo? E vem também lá da Ásia. Aqui a gente pode ver que para a nossa América do Sul, a gente é um deficitário nesse ponto. Para acabar, então, eu vou falar dos canais de comercialização, que são diretamente realizados através da representação das companhias. Então, é assim que se conectam as empresas. Para finalizar, o Diego vai falar com vocês. Bom, pessoal, então, para a gente encerrar aqui, a gente trouxe um exemplo de empresa, né, um caso, né, que é o caso da Braskem, né, que tem aí um produto novo, aí, um produto chamado M-Green. Ele foi desenvolvido em 2010, aqui no Rio Grande do Sul, no Centro de Tecnologia e Inovação da Braskem. Foi o primeiro plástico de fonte renovável produzido em escala industrial no mundo. Como a gente já falou, né, dele um pouquinho antes, é um polietileno que tem origem na cana-de-açúcar. E o grande diferencial dele, né, é a substituição da matriz fóssil por origem renovável com captura de gás carbônico, né? Então, esse produto é uma alternativa renovável para o polietileno, resina termoplástica amplamente utilizada em embalagens dos setores para o consumo de alimentos, bebidas, produtos de higiene, limpeza,
brinquedos, lixeiras, sacolas plásticas, e também, ao final da vida útil, esse plástico ele também pode ser reciclado, como o polietileno convencional de origem da nafta petroquímica. Na planta de eteno verde da Braskem, daqui do Rio Grande do Sul, são produzidos 200 mil toneladas desse novo plástico por ano, né? E o negócio tem dado tão certo que está sendo executada agora uma ampliação de capacidade e deve partir em 2022, onde vai se produzir 260 mil toneladas por ano, né? Um acréscimo de 30% na capacidade. Para você ter uma ideia do montante de recursos, né? Serão investidos 450 milhões aí nesse projeto. Por fim, aqui a gente apresenta nossas referências usadas no trabalho e agradece a oportunidade de poder apresentar esse trabalho e desejo uma boa noite a todos.